Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando uma série de estudos com o título Apocalipse Revelado. E eu gostaria de que nós pudéssemos entender algumas coisas, sobretudo referente à importância do estudo da Bíblia nestes momentos que nós estamos vivendo. Nosso estudo será diferente. Não vamos estar abordando Apocalipse 1, 2 e 3, mas nós vamos estar fazendo um recorrido sobre os acontecimentos proféticos importantes e dando ferramentas para podermos, por nós mesmos, estudarmos as profecias. Porque é muito importante que cada um de nós tenha uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Seja no estudo das profecias, seja no estudo dos evangelhos. É importante que nós tenhamos uma experiência pessoal, que busquemos por nós mesmos. E para isso nós vamos trazer algumas ferramentas que vai nos ajudar, que vai nos facilitar no estudo da Bíblia. Nós vamos estudar a estrutura de Daniel e de Apocalipse. Nós vamos ver como elas se encaixam perfeitamente em harmonia com o santuário. E isso tudo vai ser muito importante na nossa interpretação. O Espírito de Profecia fala sobre um reavivamento que iria acontecer na igreja pelo estudo das profecias. Então, o meu convite para você é que você não fique de fora disso. Cada um de nós possamos participar deste reavivamento. E possamos juntos participar deste reavivamento. Ok? Provérbios 29, versículo 18, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E é por isso que é tão importante nós estudarmos as profecias de maneira a que Deus nos fale a cada um de nós. Então, o que é que eu não devo fazer no momento de estudar as profecias? Eu não devo tomar decisões de vida porque algum pregador disse determinada coisa. E eu vou dar um exemplo. A partir do momento que o coronavírus surgiu, muitas pessoas se levantaram dizendo que agora é o momento de ir para o campo. E eu quero dizer para você o seguinte: talvez Deus esteja chamando realmente pessoas para irem para o campo neste momento, para preparar o local, para receber outras pessoas. Mas Deus também chama pessoas a ficarem na cidade para poderem pregar, para poderem estar na linha de frente na cidade pregando o Evangelho. Isso é muito importante nós entendermos e não tomarmos decisões de vida precipitadas. Ok? Busque a Deus, que Ele vai te mostrar aquilo que Ele quer para a tua vida. Eu conheci uma senhora que dizia que o Papa João Paulo II voltaria à vida. O homem morreu já, mas que ele voltaria à vida. E ela andava com um livro pregando sobre isso, com os cadernos, com imagens de jornais, e pregando sobre isso. Porque ela interpretava o texto que dizia que a besta que já não era, que era e já não é, e que voltaria a ser. Então ela interpretava dessa maneira: João Paulo II morreu, mas que ele voltaria à vida, né? Claro que por meio de uma manifestação demoníaca, que não seria João Paulo II, mas se passando por João Paulo II. No entanto, meus queridos, nós vamos ter a oportunidade de estudar essa profecia e vamos ver que não há nenhum segredo aí. Nós vamos estudar diversas coisas e é importante que a gente não tente complicar as coisas. Há determinadas coisas que são simples de se entender e às vezes nós complicamos um pouco. Eu vou dar-vos um exemplo. Às vezes é importante a gente se cingir ao contexto imediato do texto. Quando, por exemplo, João escreveu o Apocalipse, há um momento ali em que ele diz que o mar já não existe. Né? Quando ele se refere ali à nova terra e diz que o mar já não existe. Meus queridos, João estava exilado numa ilha e tudo que ele via era água ao redor. A água era aquilo que estava separando ele dos entes queridos, da família, dos amigos. E aquela separação já não mais existiria na nova terra. Então não vamos tentar complicar as coisas. E às vezes se levantam teólogos tentando explicar outras coisas, determinadas coisas sobre determinados assuntos. Mas é importante às vezes a gente se fingir naquilo que a palavra de Deus nos diz. Ok? Nós vemos também pessoas que às vezes se levantam. Por exemplo, existe um movimento contra a Trindade que utiliza textos de Ellen White para poder defender as suas crenças. E para isso eu gostaria de ler um texto aqui da própria Ellen White,
E ela diz assim o seguinte: no trabalho público, não torneis proeminente nem citeis o que a irmã White tem escrito, como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé dos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções à irmã White. Ela diz isso em Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 29 e 30. É muito importante nós termos isso em mente. Numa outra ocasião, no encontro com representantes da Conferência Geral, para discutir sobre a organização da igreja, em 1901, Ellen White nos exortou uma vez mais a fazer dos princípios da palavra de Deus a sua autoridade maior. Ela disse assim: onde a irmã White de lado, não citeis outra vez as minhas palavras enquanto viveres, até que possais obedecer à Bíblia. Olha quão dura ela é. E ela continua dizendo assim: quando fizerdes da Bíblia o vosso alimento, vossa comida, vossa bebida, quando fizerdes de seus princípios os elementos do vosso caráter, conhecereis melhor como receber conselhos de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vós neste dia. Não repitais o que eu declarei afirmando a irmã White disse isso ou a irmã White disse aquilo. Descobri o que o Senhor Deus de Israel diz e fazei então o que ele ordena. Está em Mensagens Escolhidas também, volume 3, páginas 33. Meus queridos, é muito importante que a gente utilize a Bíblia como nossa única regra de fé. Uma outra questão. Existem diversos pregadores que têm falado têm feito algumas contas com relação aos 6.000 anos da Terra. Então eles utilizam justamente alguns textos de Ellen White, se referindo a que a Terra completou 4.000 anos de pecado no ano 27, ou seja, quando Jesus foi batizado, no ano 27 da nossa era. E que, consequentemente, se a gente fizer a conta, agora em 2027, nós teríamos 6.000 anos, a Terra completaria seus 6.000 anos. Ok? Então, muitos utilizam desse texto para dizer que muito provavelmente Jesus voltaria aí próximo dessa data do ano de 2027. Agora, eu pergunto para você, nós podemos crer nessa conta? Não, não podemos. Agora, eu posso ignorá-la completamente? Também não. Ok, algumas pessoas que tentam utilizar essa conta e falar sobre isso, eles utilizam um texto, aquele texto bíblico de Mateus 24, em que diz que o tempo seria abreviado. Eu vou ler para vocês. Mateus 24, 22 diz assim: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. E algumas pessoas utilizam esse texto dizendo, então, se 2027 seriam 6.000 anos, mas como vamos passar por momentos difíceis, Deus vai encurtar o tempo, Ele vai voltar antes de 2027. Oxalá que isso aconteça. Seria maravilhoso se isso acontecesse. No entanto, meus queridos, é importante a gente analisar outras questões. 2 de Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O texto está dizendo que parece que Jesus está demorando a voltar. Mas não é o fato dele estar demorando, ele está dando tempo para que mais pessoas conheçam acerca da verdade. Então, se eu analisar o primeiro texto que eu li, eu vou dizer que Jesus vai voltar antes de 2027. Mas se eu analisar o segundo texto só, eu vou dizer que Jesus vai voltar depois de 2027, porque ele vai dar tempo para que mais pessoas o conheçam. Por isso é tão importante nós analisarmos dentro de um contexto e sermos muito cautelosos com relação a determinadas profecias, a determinadas afirmações. A minha verdade, ela às vezes, a nossa verdade, né? Às vezes ela é muito
influenciada. Porque às vezes eu quero muito que determinada coisa seja verdade, determinado assunto seja verdade, e então eu tomo aquilo como verdade para mim. Isso é normal no ser humano, mas é importante nós entendermos, termos cautela, e é importante também termos respeito pela maneira como cada um vê determinadas coisas. Então, é importante cuidar, porque existe um grande perigo aqui de cairmos em descrédito, como igreja, como instituição religiosa e como cristãos, caindo no erro de marcar datas para a volta de Jesus. Ok? O estudo da profecia, ele vai permitir que você não se corrompa. Ok? Ele vai permitir que nós estejamos firmes naquilo que o Senhor pretende para cada um de nós. Você pode se corromper em muitos aspectos. Então nós vamos estudar juntos com o propósito de entender realmente o que acontecerá. Então, é interessante nós notarmos que no Antigo Testamento haviam abundantes profecias referente à vinda do Messias, da primeira vez, a primeira vinda do Messias. E eu quero mencionar para vocês algumas dessas muitas profecias que haviam no Antigo Testamento. Olha só, se profetizou que ele nasceria em Belém, em Miqueias 5:2, que nasceria de uma virgem, em Isaías 7:14, que seria anunciado por uma estrela quando nascera, está em Números 24:17. E quando nascesse, haveria um massacre de crianças, está em Jeremias 40, versículo 1. Que seria chamado para sair do Egito, está em Oséias 11, versículo 1. Se deu a data exata do batismo de Jesus, em Marcos 1:14. A data exata do batismo de Jesus. Está fazendo aí referência às 70 semanas lá de Daniel. Ok? Então, a profecia, também se deu a profecia exata com relação ao poder da sua pregação. Isaías 9:2, Isaías 61, versículo 1-4. Uma profecia exata de que os judeus não iam crer na sua mensagem, em Isaías 6, versículo 9-10. A profecia de que Jesus entraria triunfante em um jumento, está em Zacarias 9:9. A profecia de que ele iria purificar o santuário, Jeremias 7:11. Que os discípulos fugiriam, em Zacarias 13, versículo 7. Morrer pelos pecados dos seres humanos, Isaías 53. Palavras de Jesus na cruz, 1000 anos antes, foram ditas em Salmos, foram descritas em Salmos 22:1. Seus pés e suas mãos atravessados, está em Salmos 22, versículo 16. Salmos 22:18 diz que lançariam sorte sobre as suas roupas. Água sairia do seu lado. Salmos 22:14. Isaías 50, versículo 6 diz: os seus inimigos cuspiriam no seu rosto. Salmos 22:8 diz: se ele é o Cristo, que baixe da cruz. Êxodo 12:46. Nenhum osso lhe seria quebrado. E nós vemos ali que a perna dos 2 ladrões foram quebradas, mas de Jesus não. Salmos 79:21 diz: tenho sede. Zacarias 11:13. Vendido por 30 moedas. Jonas 2:1. 3 dias no sepulcro. Isaías 53:9. Enterrado com ricos. Salmos 16:10. Ressuscitar. Salmos 24 e 78:18. Que ele iria subir ao céu. Salmos 110, versículo 1 e 4. Sentar à direita de Deus. Com todas essas profecias tão exatas, como foi possível que o povo judeu não reconhecesse Jesus como Messias? João 1:11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Qual foi então o problema? Não tinham eles muitas profecias, tantas profecias que apontavam ao Messias? Como ele iria vir, o que ele falaria, de onde ele viria? E mesmo com toda essa informação, ninguém estava esperando o Messias. Só alguns pastores e uns reis magos que nem hebreus eram. Por que o povo judeu não estava esperando, mesmo tendo tantas profecias? A resposta está em Lucas, no capítulo 24,
do versículo 13 ao 20. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 20. E diz assim, aqui ele está contando a história de logo depois da morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E então, dois discípulos que vão ali para o caminho de Emaús, né? E o versículo 13 diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Então Jesus chegou para eles e perguntou, estão falando de quê? O que é que vos preocupa? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha que interessante. Então, o texto, ele está dizendo que Jesus chegou e perguntou, por que vocês estão tristes? A morte do Messias tinha destruído a esperança que eles tinham. E qual era essa esperança? Está no versículo 21. Diz, olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, agora eu pergunto para vocês. Jesus redimiu Israel? Claro que sim. Jesus redimiu Israel. Agora, qual que é a confusão aqui? Estava na forma de como viria o Messias. E o que o Messias iria fazer. Então, que tipo de Messias estavam esperando eles? Estavam esperando um Messias político. O Messias que iria se sentar no trono em Jerusalém. Agora eu quero ler com vocês o versículo 25. Olha só o que diz o versículo 25. Então lhes disse Jesus. Jesus então responde para eles. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus esclarece a confusão recorrendo às Escrituras. Ele lhes mostrou que a classe de Messias que eles estavam esperando não era a classe de Messias que a Bíblia falava. Satanás tem todo o interesse de também esconder a grande e maravilhosa verdade sobre a vinda de Jesus para o mundo cristão atual. Quem foram os enganados na primeira vinda de Jesus? De acordo com a palavra de Deus. Foi o povo escolhido de Deus. Eles foram os enganados. Será possível que nos dias em que nós estamos vivendo hoje, será possível que o povo cristão também esteja equivocado com relação à forma de como Jesus virá? De como Cristo virá na sua segunda vinda? Será que eles estão esperando de uma forma diferente da que ele virá realmente? Só que existe aqui uma coisa muito ruim. Se não esperas a segunda vinda, tu não terás outra oportunidade. Se nós não esperamos a segunda vinda de Jesus como ela realmente será, nós não teremos outra oportunidade. E na próxima semana,
Nós vamos ver como este grande engano que aconteceu no passado vai se repetir no presente e no futuro, em quase todo o mundo cristão. E é por isso que eu te convido eu convido a cada um de vocês a que estejamos juntos no próximo estudo, para que possamos entender o que vai acontecer no mundo cristão, no mundo evangélico, e como eles veem e interpretam as profecias referentes à segunda vinda do Messias. Tempos difíceis virão. Vamos estar remando contra todo mundo. E por isso é muito importante nós sabermos em que direção é que nós vamos remar. É importante você saber em que direção você vai remar o seu barco. Que nosso Deus nos abençoe, que nosso Deus abençoe a cada um de vocês no estudo da sua palavra. E que nós possamos, a cada dia, buscar mais e mais luz e que o Espírito de Deus ilumine a cada um de nós. Vamos orar. Eterno e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu de abrir a Tua Palavra, de falar um pouco a respeito das Tuas profecias, com respeito à Tua primeira vinda, com respeito a grandes enganos que tomarão lugar nos nossos dias. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos preparados e a entender a maneira maravilhosa como o Senhor vai agir nos últimos dias e a entender sobre a sua preciosa vinda. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê iluminação do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe e na próxima semana estaremos juntos novamente. Um abraço.